O humorista é um sábio. O humorista fala verdades brincando. Quando o Luiz falou que o filho dele, com 8 anos, queria ser jogador de futebol, é um negócio que eu prego muito, principalmente nos lugares não aquinhoados pela grande mídia, de pessoas que não moram nas grandes cidades. Eu, quando era menino lá em Moçambique, tinha 16, 17 anos, na Rádio Continental, terminou meu programinha lá, eu fui até o Bar Pinguim, que era o bar do Hélio Maiônico, o Bar Bibi, hoje meu sogro. E ele estava ouvindo a Rádio Bandeirantes, um programa chamado O Poder da Mensagem, do Hélio Ribeiro, que hoje mora no céu, um dos maiores radialistas da história. E eu peguei e falei pro Bibi, ele era palmeirense e ainda, mala, chato, e eu santista, e eu falei, eu ainda vou trabalhar na Rádio Bandeirantes. E ele, vai sim, só se for para limpar a privada da Rádio Bandeirantes. Eu sempre cito esse exemplo, porque ele não foi maldoso. Isso é típico da cidade pequena, da cidade média, ou da cidade grande, que é desprezada pela grande mídia, como Fortaleza, por exemplo. Eu sou um cidadão fortalezense, e quando eu recebi o título aqui, do lado do Filipão, por sinal, eu botei Fortaleza no coração, porque eu entendo que o importante na vida não é receber honras, mas merecê-las. À época eu falava muito, na época da Record e do Super Técnico antes da Band, do Fortaleza. Me fizeram essa homenagem. Aí eu falei aquilo que eu vou repetir hoje. Você tem que amar muito a tua terra, porque a tua cidade é a maior do mundo. O Alberto Caeiro, um dos heterônimos do Fernando Pessoa, escreveu um dia que o maior rio do mundo não é o Tejo. O rio mais bonito do mundo não é o Tejo, mas o córrego que corta a nossa aldeia. O corguinho, como a gente fala lá em Moçambique. Então você tem que gostar da sua cidade. E a Band e a Jangadeiro fazem um trabalho de divulgação nacional de um estado nordestino, também esquecido pela grande mídia. Isso se aplica também ao futebol. Então, quando o humorista falou que o filho com 8 anos quer ser jogador de futebol, ele pode vir a ser um grande jogador de futebol, até porque vocês têm um exemplo aqui. O Mirandinha é o primeiro brasileiro a ter jogado num país que inventou o futebol. Vocês têm que entender e colocar, vocês que são pais, avós, colocar para os seus netos e principalmente para os filhos, que querer é poder sim. Ele pode ser um dos maiores matemáticos do mundo, um dos maiores engenheiros do mundo, um dos maiores escritores do mundo. Aliás, os escritores nordestinos são brilhantes historicamente. E jogador de futebol também, e apresentador de televisão. Eu nunca imaginava chegar onde eu cheguei, mas Deus foi muito bom, teve muito suor derramado, é claro. Mas por que eu cito o Mirandinha e sempre falo que eu gosto do jogador de ontem, o chamado jogador velho? Uma questão de gratidão, porque gratidão é a primeira virtude do homem, base de todas as demais. Eu gosto muito de frase feita, mas frase bem feita, e alguém cunhou essa aí que eu li outro dia no avião. Então, até pedi para o Ciro, nosso diretor, porque ontem eu estava vendo de madrugada, terminou o Jornal da Noite, entrou um programa local, é contratual. Mas em rede nacional, em todas as outras redes, todas as outras emissoras, nós temos o Que Fim Levou, do maior portal de memória esportiva do mundo, que é o terceirotempo.com.br, o Que Fim Levou, onde temos o Mirandinha também. Então, por que eu gosto tanto do jogador velho? Porque eles me nortearam. Porque com o meu radinho GE lá no cantinho do meu quartinho, lá na Praça dos Andradas, em Moçambique, criado por uma tia que está com mal de Alzheimer há 15 anos, estive com ela agora no final do ano, ela tem uma idade mental de uma criança de 3 meses. Então eu não tinha, eu estava à deriva. Meu pai morreu em 60, eu tinha 8 anos. Meu pai morreu com 39 anos. Eu não sabia o que ia ser na vida, porque lá em Moçambique, os badalados que namoravam as meninas mais bonitas, ou era bom de futebol de salão, ou de futebol de campo, ou tinha, o pai era rico, ele tinha carro, ou tinha casa bonita, ou era bom na fanfarra. E eu não sabia fazer porcaria nenhuma, só nadava mais ou menos e era pobre. Então eu não conseguia namorar as mais bonitas lá. Então tem muito disso no interior, e tem muito disso também nas grandes capitais que não têm acesso à grande mídia. E em relação ao jogador de futebol, veja bem, se um menino, o humorista Luiz falou, se um menino quer ser jogador de futebol, ele pode vir a ser titular da seleção brasileira, um dos maiores jogadores do mundo. Por que não? Porque todo mundo nasce com 2 pernas, 2 orelhas,
Alguns treinadores têm orelhas enormes, maiores e tal, mas tudo bem. Todo mundo nasce com 2 pernas, 2 braços, 2 pés. Então uma bola dividida amanhã, num jogo internacional da seleção brasileira ou de Clube São Paulo contra alguém, do Osvaldo, que é daqui, dividida com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, são 2 pés feitos por Deus. O pé desses caras não é diferente do pé do cara do Ceará. Tem que acreditar, você tem que botar na cabeça, isso é mais importante do que o futebol. Porque o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Exceção feita a Copa do Mundo. Quando pinta a Copa do Mundo, é o evento mais importante dentre os mais importantes. Porque uma Copa do Mundo, num país como o nosso, sabe o que acontece? Tem repercussão na autoestima do povo, tem repercussão política e tem também repercussão na produção do país. Tanto há sucesso em relação ao posicionamento político, à presença política em Brasília deste ou daquele presidente quando o Brasil ganha uma Copa, que o Emílio Garrastazu Médici, que hoje com certeza deve estar nadando lá no Tacho do Capeta, mas o Brasil ganhou a Copa de 70, a primeira transmitida ao vivo em branco e preto, e ele virou o vovô querido do país, o papai querido do país, porque nós não tínhamos, até pela censura, acesso à grande informação. Essas são feitas esses bravos subversivos da época. Então vocês têm que colocar no seio do povo cearense, e eu falo isso em todas as vezes que eu vou receber um título de cidadão, sempre enaltecendo que importante na vida não é receber honras, mas merecê-las, mas que vocês coloquem na cabeça dos pequenos que eles podem ser grandes em qualquer segmento de atividade, mas precisa lutar, e precisa ter sorte, sim, mas o que é sorte? Sorte é encontro de capacidade com oportunidade. Você tem que ter talento, você tem que ter vontade. Não adianta você ficar debaixo da árvore esperando cair uma carreira, cair uma fortuna na tua cabeça. Não vai cair, você tem que procurar lá. Mas bom dia, Castelão, bom dia, Jangadeiro, bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza, bom dia a todos vocês. Eu estou aqui muito feliz e assustado quando cheguei e vi o Castelão. Vi pela televisão, uma coisa é ver na televisão, outra coisa é ver aqui. Me lembrou muito o estádio lá da África do Sul quando eu cheguei lá também. O entorno lá também estava sendo terminado dias antes da Copa do Mundo. E vocês estão fazendo o entorno agora e fizeram um belo estádio, uma informação maravilhosa. Porque o Brasil na Olimpíada, por exemplo, eu tenho certeza que já ganhamos todas as medalhas de ouro, prata e bronze nas competições de modalidade de saltos orçamentais. Isso a gente ganha fácil. Agora, aqui não, vocês fizeram. Teve um noticiário ruim aí da Ivete Sangalo, aquele negócio todo, mas vocês fizeram o estádio dentro do orçamento. Parabéns. E esse estádio, ele é emblemático. Eu sou mineiro, o futebol mineiro, ele existe até o Mineirão e depois do Mineirão. O Castelão era bom já, mas agora aqui vocês têm um super Castelão, um super Mineirão, um estádio realmente que vai ser o referencial na vida do futebol daqui. Sabe por quê? O futebol mineiro, até 5 de setembro de 65, quando a seleção mineira ganhou do River Plate, do goleiro Gatti, do centroavante Delém, ganhou de 1-0 o gol de Buglé, João Alberto Buglé, e jogador do Galo, é claro. Aí o que aconteceu? O futebol mineiro subiu. No dia 7 de setembro, 2 dias depois de 65, o Palmeiras CBD goleou a seleção do Uruguai por 3-0. Aliás, terminou o jogo, o back central Maniceira, que jogou também no Flamengo, morreu outro dia, deu uma entrevista para o Juarez Soares na Rádio Tupi dizendo o seguinte: ó, na Copa do Mundo ano que vem é só botar o negro e esse loiro e mais 9 quaisquer. Ou seja, era o Pelé e o Ademir da Guia mais 9 que o Brasil ganharia a Copa. O burro do Fiola não levou o Ademir da Guia nem entre os 47 que ele convocou. O Ademir da Guia era o maior jogador do Brasil na época, o Pelé estava em má fase. E o futebol mineiro, depois daquilo, subiu demais. Futebol mineiro, até a inauguração do Mineirão, era um futebol coadjuvante do país, tipo o Campeonato Catarinense. Hoje o Campeonato Mineiro é forte por causa do Mineirão. Vai acontecer a mesma coisa com o Ceará, esse Castelão aqui. Agora, um apelo que eu faço a vocês, empresários, vocês dirigentes esportivos, presidentes de clubes, crônica esportiva e TV Jangadeiro, e demais emissoras de televisão, rádio, internet daqui. Salvem o ferroviário. Ajudem o ferroviário. Esse ferroviário terrível, que na época que eu acreditava na loteria esportiva, eu errava todas do ferrinho. Porque eu punha que ele ia perder e que ele ia empatar, entendeu? E eu sempre errava no ferroviário. E o ferroviário que revelou, por sinal, o Mirandinho.
Então é importante, porque o Ceará já é muito forte, está na segundona, por enquanto. Fortaleza é muito forte, muito grande, está na terceira, mas é por enquanto. E parabéns ao Icasa também, né? Que é um time tradicional também, desde a época da loteria, um time que está aí sempre e hoje está na segunda divisão e não tem a badalação toda em cima de Ceará e Fortaleza, que é uma coisa que ele tem que entender. Em relação ao Castelão, outra coisa linda, que é um referencial também, para que a autoestima de vocês vá lá para cima. O Nordeste, ele é historicamente abandonado pela mídia, tem a má vontade, tem muita brincadeira no Sul em relação ao Nordeste, entenderam? E o futebol aqui não tem divulgação. Eu sou cidadão de Teresina, de Fortaleza, de Carolina, no Maranhão, cidadão do estado de Goiás, e eu tenho 183 títulos de cidadão, sendo 9 no Norte e Nordeste. Sou cidadão de Belém também, entendeu? Porque eles gostam, porque eu sou o único sujeito em rede nacional, desde o super técnico, a falar de ídolos regionais e de times regionais e mostrar na televisão também como é que era aquele jogador de ontem e como é que está ele hoje. Então o pessoal tem muita gratidão, tem muito carinho por mim. Agora, tem que se ajudar também, não é só mídia não. O Ceará precisa voltar, porque a torcida do Ceará é uma loucura. Teve um sábado que o Graziani mostrou um jogo aqui, que o Ceará, por sinal, não ganhou. A torcida do Ceará, se você inventar um equipamento aí chamado vibrômetro, o Ceará vai empatar, a torcida do Ceará, do Fortaleza também, eles vão conseguir empatar com a do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Grêmio, do Corinthians, porque é uma vibração impressionante. E essa região, ela é carente de grandes jogos, porque os grandes times não jogam, eles ficam jogando só lá em São Paulo, lá no Rio, não sei o quê. Lá no Rio de Janeiro, outro dia teve um jogo com 2.000 pessoas. O Santa Cruz, em Recife, bota 25.000 pessoas. Entendeu? Então o Norte e o Nordeste tem que ser mais respeitados nesse país. E o Castelão deu um grande exemplo do que um Estado pode fazer em relação aos grandões. Um Estado pequeno em relação aos grandões, os privilegiados do São Paulo. Enquanto o Castelão está prontinho, pode ter um jogo amanhã de encerramento de Copa do Mundo aqui, o Maracanã está atrasado, está travadão lá no Rio de Janeiro. Olha o fielzão que inventaram lá, o tal Itaquerão para o Corinthians, porque tiraram o Morumbi, escritórios mal iluminados de São Paulo, de Brasília, da Suíça, tiraram o Morumbi prontinho para inventar um estádio para o Corinthians lá nos Cafundó do Juda, e com benesses políticas e públicas, etc., e o estádio não sai. E o Castelão já está pronto. O que fez o povo do Ceará, a política do Ceará, apesar desse mau noticiário aí que a gente tem que entender, envolvendo Ivai de Sangalo, na inauguração desse hospital aí, o que o Estado do Ceará fez foi um orgulho para todo o Norte e Nordeste, mostrando que vocês podem. Porque olha como é que está lá o estádio do Internacional, que é o representante gaúcho, está atrasado no Beira-Rio. Como é que está a arena do Atlético Paranaense em Curitiba? Também atrasado. O Mineirão acabou, mas primeiro foi o Castelão. Então esse é um referencial importante que vocês têm que